do Flamengo em relação a tudo que está acontecendo pro Flamengo. Vamos lá. O Flamengo perdeu pro Corinthians. O Flamengo perdeu pro Lanús. O que falavam a imprensa carioca, principalmente eles, né? São bairrista pra cacete. Ele anda sozinho. Se você não atrapalhar muito, eles são favoritos. Se o time estiver bem fisicamente, esquece, irmão. A questão do Flamengo, quando você olha para o time, é como esses jogadores vão lidar a partir de agora com as vésperas da Copa do Mundo. Porque o time do Flamengo tem a Arrascaeta na Copa do Mundo. Só o Varela não está na Copa do Mundo porque o Pulgar não está na Copa do Mundo porque o time não joga. Os outros jogadores estão pensando que a temporada deles no meio do ano não tem uma parada, tem uma Copa do Mundo. E isso pode, de algum jeito, prejudicar o rendimento, porque o jogador pensa assim. Mas o elenco do Flamengo é forte. Godoy! É isso aí, nação. Chega mais tropa. Nação, estou trazendo aqui um corte do programa Apito Final do Esporte na Band, apresentado pelo craque Neto, né? Ele detonando o BAP. Justamente, ele detonando a diretoria do Flamengo, né? A arrogância do BAP pela demissão dos treinadores, não só de Felipe Luiz, pela sequência de demissão de treinadores, ele falando disso. Então, é impressionante o que eles falam aí agora, nação. Vamos ver ele, Quesada, Godoy e aquela Marília Luiz. Se você chegou até aqui, nação, tropa, deixa seu like aí, comenta o que é que vocês vão achar do vídeo e fala da onde que vocês estão falando, de que cidade e de que estado. E aproveita, se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, beleza? Humildemente eu peço, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo, nação. O Flamengo recebe o Remo no Maracanã. Como o técnico Leonardo Jardim preservou alguns jogadores, como por exemplo Arrascaeta e Cebolinha do jogo contra o Botafogo, esses dois atletas devem começar a partida contra o Remo. Além de estar invicto nesses 3 jogos à frente do Flamengo, o time comandado pelo técnico Leonardo Jardim ainda não sofreu nenhum gol. Um dos pontos mais comemorados pela torcida rubro-negra. Vamos lá, então. Voltando aqui pra mim aqui. Então, que semana que vem, que arrume aí, hein? Semana que vem, que arrume aí, tá? Do jeito que eu faço os donos da bola. É o seguinte, qual a ideia do Flamengo em relação a tudo que tá acontecendo pro Flamengo? Vamos lá. O Flamengo perdeu pro Corinthians. O Flamengo perdeu pro Lanús. O que falavam a imprensa carioca, principalmente eles, né? São bairrista pra cacete, né? Vamos lá. Porque o Felipe Luiz tem que ir pra seleção, porque o Felipe Luiz, porque o Flamengo é organizado, porque o Flamengo é isso, porque o Flamengo é aquilo. O que fizeram? Mandaram embora o cara. Antes da final do... Carioca. Semana. Não foi? Não foi? Foi na segunda-feira. Aí, traz o Leonardo Jardim, que disse pro tal de Pedrinho do supermercado Belo Horizonte, que você deve entender de arroz, de feijão, né? Deve entender de ovo, né? Você deve entender de óleo, de conta, porque de futebol você não tá entendendo, irmão. Porque você manda embora os caras lá, o gerente do banco, do supermercado, você manda embora toda hora e paga um monte de multa. Clube de futebol faz isso, né? Ah, meu irmão, aí todo mundo calça 40. Aí, meu irmão, pega o Flamengo, né? Vai o Leonardo Jardim pra lá e o Flamengo começa a ganhar. Pra mim, não sei se vocês têm essa informação. Eu não tenho essa informação, mas eu tô deduzindo, né? Como que você falou aquela hora? Uma dedução. É uma dedução, né? Que o jogadorzada tava mandando... Suposição. Do Felipe Luiz. Os caras não estavam correndo muito, não estavam treinando muito. E quando o treinador perde o comando ali, meu irmão, que é Danilo que quer dar orientação, é fulano que quer falar, o que os caras grandão viram? Presidente, diretor, opa, precisamos mudar. E a mudança vai ser agora. E mudaram para trazer o português no lugar do Felipe Luiz. E o Elias Júnior já falava isso há um bom tempão. E para mim, o Felipe Luiz perdeu o comando quando perdeu os 2 títulos e não conseguiu fazer os caras jogar. Principalmente o Pedro,
que vocês pensam disso, os três? Se ganha esses 2 títulos, aí muita gente ia dizer que não faz mais do que obrigação, porque é o maior investimento do futebol brasileiro ao lado do Palmeiras. Agora, isso que você falou, acho que você matou a charada, a vinda do Leonardo Jardim. Porque quando ele chega ao Cruzeiro, o que ele faz? Ele bate de frente com quem? Com o Gabigol. E o Dudu tava lá, né? Lembra pra onde o Dudu foi? Na verdade, o Dudu mais que... Mais o Dudu do que o Gabigol. Mas o Dudu foi embora e o Gabigol, né? Olha só que coisa absurda. Ele mais ficou na reserva do que era titular com o Leonardo Jardim. Ou seja, um cara linha dura para combater isso que você tá falando e, de repente, o técnico anterior tinha perdido a mão de comando do grupo. Marília? Eu acho que a cronologia aí da queda do Filipe Luiz começa... Gostei, cronologia, gostei a dessa aí. sequência. Começa com a dificuldade que foi a renovação do contrato dele. Isso das rusgas dele com a diretoria. Renova, não renova, quero ganhar igual ganha o Abel, ou como ganha os melhores técnicos do Brasil, afinal é o atual campeão da Libertadores do Brasileiro. Demora muito. Depois há uma segunda rusga bastante clara, quando o Filipe Luiz se coloca incomodado pela ingerência do presidente do Boto para antecipar a estreia dos titulares, porque estava indo mal no campeonato estadual, sendo que tinham concordado que não iam jogar. Aí eles desconcordam e tem que colocar o time para jogar contra o Vasco e o Fluminense, e perde do Fluminense primeiro, depois perde do São Paulo na estreia do Brasileiro e perde do Corinthians a Supercopa. Então aquela semana o time entra em parafuso e depois vem a Recopa com 2 jogos muito ruins. No caso dos jogadores, a minha impressão e um pouco de apuração que eu tenho, também de colegas do Rio de Janeiro, é que a situação do Vinícius Júnior deixou ele muito mal. No dia que acontece o que acontece com o Vinícius Júnior na Champions League, na véspera do jogo contra o Lanús na Argentina, e o Vinícius Júnior é vítima clara de um racismo nojento no jogo da Champions League. O mundo inteiro repercute aquilo. O Filipe Luiz passa pano, inclusive para os argentinos, porque ele está na Argentina no dia. Ele se expressa muito mal na coletiva. Dizendo que sempre foi bem tratado. Que é muito bem tratado lá. Se aconteceu, se tiver acontecido, ele passa muito pano. E aquilo repercute muito mal a ponto do Danilo, como você lembrou agora, no dia seguinte ligar para ele e falar: não, você não pode falar assim, é o menino do Ninho do Urubu, ele falou sim, existe racismo. Outros jogadores começam a falar sobre isso. Então ali eu acho que ele perdeu o comando. Mas perdeu mesmo. No caso do Vinícius Júnior ficou claro que ele perdeu o comando. Pra você, Godoy, monstro sagrado. Craque Neto, você assiste um filme, você precisa ver o início para entender o fim. No caso do Filipe Luiz, você vendo o fim, você vai entender o começo. Verdade. O Flamengo queria o Leonardo Jardim. Na renovação de contrato do Filipe Luiz, ele queria o Leonardo Jardim. Tanto é que ficou enrolando para renovar o contrato. Deu uns 2 meses, o Filipe Luiz só não cairia se tivesse ganho os 2 títulos que disputou. Caso contrário, ele cairia no momento que o Leonardo Jardim completou 50 dias de Mônaco e podia voltar para o Brasil, tiraram o Filipe Tem uma outra Luiz. coisa. O que a diretoria do Flamengo está acostumado é maltratar mesmo os profissionais de treinadores. Vocês pagam um pau pros caras. Vocês da imprensa. É isso. Vocês pagam um pau mesmo. Pagam pau mesmo. Fizeram isso com o Renato Gaúcho, vice-campeão da Libertadores. Fizeram isso com o Rogério Ceni, campeão brasileiro. Fizeram isso com o Dorival Júnior. Eu liguei pro Dorival Júnior. Porque eu sou amigo dele. Pessoal. E amo ele mesmo. E eu fiquei sabendo, olha, Dorival, tô te ligando, você tá em Florianópolis, né? Meu irmão, um amigo meu que mora lá na Bahia, ele falou que o Vitor Pereira já tá certo com o Flamengo. E você tá achando que os... Meu irmão, aí isso eu falei com ele, acho que era umas 11 horas, meio-dia. 2 horas da tarde, 2h30, ele marca uma coletiva e já se despede, porque ele já sabia que ia ser mandado embora. E foi isso que o pessoal do Flamengo fez com o Filipe Luiz. Eles estão acostumados a fazer isso. Dirigente está acostumado, e principalmente do Flamengo. E aí, eu não sei até quando agora, nesse momento, pela força dos portugueses aí, o que o Flamengo vai ganhar com o seu Leonardo Jardim. Até porque o diretor também é português, né? Ô, Netão, só não fez... Daqui a pouco eles vão estar tomando conta da nossa feijoada também, né? Eles já tomaram conta das parneiras, eles já fizeram tudo aqui, já levaram tudo embora nosso. Daqui a fazer feijoada com bacalhau. Daqui a pouco eu falo, não, a feijoada que vocês fazem é mentira. A feijoada de verdade é de bacalhau. Não, quesada. Do português Jorge Jesus pra cá, o único que falou não pro Flamengo foi o Jorge Jesus.
O resto, por vários motivos, Foram para Portugal para tentar contratar ele, lá que ele estava no Benfica, lembra? Voltaram pro Paulo Souza, né? Voltaram com o Paulo Souza, Técnico da Polônia. da Quem Polônia, que pagaram 7 milhões, se eu não estiver errado, de multa. O cara veio aqui e chegou lá no Rio de Janeiro e falou, eu lembro muito bem disso, do Paulo Souza. Olha, não vai ter celular de nenhum jogador do Rio, treinamento 8 horas da manhã. O Leonardo Jardim fez isso já. Ele tirou o celular da concentração. Ele impôs a concentração, que estava sem concentração na véspera. Ele mandou tirar o celular do vestiário. Ele também já fez isso. Você vai vendo que perder 3 jogos, o jogador faz. Vocês têm ideia do Leonardo Jardim, o Flamengo, arrebentar aí pro elenco que tem, Godoy, Bariri, que é sábado? Eu acho que sim, eu acho que o Flamengo é um piloto automático, é um triturador de técnicos. Ao contrário do maior rival nacional, que é o Palmeiras, que já está batendo quase 6 anos com o mesmo treinador, ganhando 11 títulos, o Flamengo no mesmo período ganhou a mesma coisa. Então é o piloto automático, vai lá, e se não for o Léo, o Jardim é outro, e vai ganhar e vai perder, mas vai mais ganhar do que perder. O Flamengo é muito forte, Neto. Eu acho que, com todo respeito à classe de treinadores, acho que depende muito menos do técnico e mais da boleirada. Se a boleirada tiver afim, é difícil segurar esse time. Pra você, Marília. O elenco do Flamengo, ele quase que ele anda sozinho. Se você não atrapalhar muito, eles são Se o time favoritos. estiver bem fisicamente, esquece, irmão. A questão do Flamengo, quando você olha para o time, é como esses jogadores vão lidar a partir de agora com as vésperas da Copa do Mundo. Porque o time do Flamengo tem a Arrascaeta na Copa do Mundo. Só o Varela não está na Copa do Mundo porque o Pulgar não está na Copa do Mundo porque o time não joga. Os outros jogadores estão pensando que a temporada deles no meio do ano não tem uma parada, tem uma Copa do Mundo. E isso pode, de algum jeito, prejudicar o rendimento, porque o jogador pensa assim. Mas o elenco do Flamengo é fortíssimo. Godoy. E a chegada do treinador português dificilmente vai ter o tapete puxado por um português que está lá e que colaborou muito para derrubar o Felipe Luiz. Pelo menos não vai ter essa trairagem. E ele já mostrou no Cruzeiro que ele comanda. Se tiver, a indenização vai ser monstruosa entre eles, né? Não? Você botou uma... Daqui a pouco eu não posso mandar porque é 5 milhões de euros de indenização, né? Porque ficou bem nítido, né? Não precisava mandar o Felipe Luiz embora antes da decisão do campeonato. Não decidiu o campeonato. E será que com o Felipe Luiz o Flamengo não jogaria o que jogou? Não seria campeão? E não poderia começar o campeonato da maneira que começou? Você viu que eles quiseram, você entendeu o que eles queriam mostrar para o Felipe Luiz? Você saiu e nós somos campeão. Mas Não precisamos de você. Não precisamos de você, isso mostrou, ficou bem nítido que foi uma vingança da insatisfação da negociação que o Felipe Luiz exigiu que acontecesse na renovação do contrato. E com o comando do Leonardo Jardim, com o time que tem, fica fácil novamente o Flamengo disputar todos os títulos. Se vai ganhar, mas tá bem perto. Qual a ideia do Flamengo, você aí em Porto Alegre no apito final? Eu estou com vocês e eu vou um pouco mais além. Quem que é o treinador? O Felipe Luiz é o treinador da gestão anterior. Essa gestão que entrou não tinha o comando do Felipe Luiz. Não conseguia comandar o Felipe Luiz porque era da gestão anterior. E o Baco, quando chega o português, não tinha esse controle sobre o Felipe, que ele tem agora com o amigo dele, o parceiro dele, que é mais um treinador português, que é o Leonardo Jardim. E, como o Godoy falou, se tira o Felipe Luiz, deixa o Felipe jogar a final do Campeonato Carioca, a chance era muito grande do Felipe Luiz ganhar. E aí não ia ter como trocar, porque o Felipe Luiz iria ser campeão. E o Flamengo, como vocês falaram, é um time que, se o Jardim errar e não colocar o Pedro, eu coloco o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai lá e vai fazer gol. Vai jogar bem. Então o time do Flamengo é uma máquina. Se ele errar, se ele trocar um zagueiro por outro, o nível é quase que igual. Então, o treinador que tiver no Flamengo, o Flamengo acho que vai deslanchar ao natural pela qualidade dos jogadores. Eu acho que o Flamengo é mais gestão de grupo do que taticamente ajustar alguma coisa. Mas a única coisa que eu penso para terminar o Flamengo e o Botafogo é que o cara já estava contratado. Antes do... O fato de estar dando certo não significa que foi bem feito. Não, lógico.
Mas o cara já estava contratado antes da final, esquece. Em Já estava janeiro, o contratado. assistente dele em janeiro, né, falou que havia recebido uma proposta e que naquele momento o Leonardo Jardim disse não. Naquele momento em janeiro, ou seja, um mês antes da contratação de fato. É isso aí, tropa. Chegamos mais ao fim de um corte aqui, tá? Do programa Apito Final do Esporte na Band, onde Neto e a equipe dele detonam a diretoria do Flamengo devido à demissão de Felipe Luiz. Não só de Felipe Luiz, né? Você viu o que é que o Neto falou lá, que o Flamengo é acostumado a fazer isso, a maltratar os treinadores. Mas isso aí a gente sabe que é um pouco de dor de cotovelo do nosso craque Neto, né? Como diz ele que é craque. Então, tropa, se você chegou até aqui, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, hype esse vídeo aí, beleza? Valeu, tropa, e até o próximo vídeo, velho. Um abraço.